Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais! Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com o físico-ambientalista e também professor da Universidade Federal aqui de Mato Grosso, a UFMT, o professor Sérgio Roberto, que já está aqui na nossa bancada mais uma vez para a gente falar acerca do tempo. Seja muito bem-vindo, professor. Tá, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade aqui do Repórter MT da gente poder expor, né, o conhecimento que a universidade se dedica nas suas pesquisas e tudo mais, tá? Pois é, professor, nesse período a gente está vivendo um período chuvoso e numa comparação com os anos anteriores, a gente vê muitas pancadas de chuvas isoladas, não é? Desde o começo do ano, parece, não sei, mas a impressão que a gente tem, principalmente quem mora aqui em Cuiabá, é que elas se intensificaram um pouquinho, mas ainda seguem de forma isolada. Como que está se comportando esse período pelo estado inteiro? Quais são as perspectivas também nesse sentido? Então, as chuvas agora nesse período são um fenômeno esperado, né? Porque você tem na região centro-oeste, o clima é caracterizado por duas estações, a estação seca no meio do ano e a estação chuvosa agora, né? Desde novembro, né? Até mais ou menos março, né? Um pouquinho abril. Então é normal, né? Você ter fenômeno de precipitação agora, né? Não existe, quantitativamente falando, né, nos dados, né, nenhuma diferença importante entre as chuvas deste ano e as chuvas dos anos anteriores, né? A gente tem mais ou menos mesmo comportamento, né? E é comum, né? Um fenômeno comum. Como é que se desenha o tempo ao longo desse ano? É possível a gente visualizar isso? É possível, vocês que estudam, vocês que são cientistas nessa área, é possível a gente visualizar como é que vai se comportar o tempo esse ano, professor? Lembrando que da última vez que o senhor esteve aqui, a gente fez uma previsão aqui, né, que repercutiu muito aqui no site, que é aquela de Cuiabá, nos próximos anos, chegar e alcançar os 50 graus, né? Então seria assim numa perspectiva de 20 anos, porque quando você analisa os dados, né, do tempo, do clima, você vê que existem dois tipos de comportamento. Um comportamento de curto prazo, e esse comportamento de curto prazo ele inclui poucos anos, e um comportamento de longo prazo que inclui décadas, né? O comportamento de longo prazo ele é mais previsível, né? O comportamento de curto prazo você não consegue prever, né? Então, o que a gente tem? Quando você olha numa perspectiva assim, de 20, 30 anos, então você consegue dizer assim, em 20 anos a temperatura tende a subir, você tende a ter mais precipitação ou menos precipitação, né? No que a gente sabe, num prazo de várias décadas, né, a tendência é a temperatura média subir mais e a gente ter um pouquinho menos de chuva, regularmente distribuídas no ano, né? Embora a previsão de você ter momentos de chuva mais intensa seja maior, né? Mais provável. Ou seja, a tendência é ter secas mais prolongadas, né? Portanto, vamos dizer assim, escassez de modo geral maior de água, mas isso num prazo de muitos anos, né? E assim, quando chove, chuvas mais torrenciais. Agora, a curto prazo, você pode me perguntar assim, esse ano, por exemplo, né? Esse ano, a gente dá o que vai acontecer no ano é muito difícil, porque um ano é muito diferente do outro, né? Globalmente, você tem a influência do El Niño e Laninha, né? Quer dizer, o clima do mundo, ele tem umas variações assim menos previsíveis de um ano para outro. Aqui no Centro-Oeste a gente não tem tanto a influência do El Niño e da Laninha, mas mesmo assim é complexo, vamos dizer assim, você dizer o que vai acontecer de um ano para o outro, porque a variação é tão grande que não te permite, né, esse tipo de previsão. A gente tem praticamente todos os biomas aqui dentro, né? Sim. Isso certamente deve influenciar também? Influencia muito. E você tem assim, em cidades o clima já é diferente também, ou seja, a concretosfera, né? Então as construções, né? Os edifícios,
a pavimentação das ruas influencia muito também. E a gente vê aqui o exemplo claro, né, de Cuiabá e Chapada dos Guimarães. São climas totalmente diferentes. Sim. Indo ali para a região sul, a gente tem Campo Verde com um clima totalmente diferente de municípios como Dom Aquino, Jaciara, por exemplo, e mesmo Rondonópolis, né? Sim. E são próximos uns dos outros. O ano passado, professor, mesmo para os cuiabanos já estão acostumados com as altas temperaturas, a gente sofreu um bocado com uma tal de bolha de calor, amigos. Vocês lembram disso? Uma bolha de calor veio, parece que ia cozinhar, se é que não nos cozinhou ali dentro. Esse ano ela tem a previsão de voltar também? Como é que tá? Como é que a gente deve se prevenir nesse sentido? Então, como que a gente As expectativas, aliás. Como que a gente deve esperar que o clima se comporte? Talvez esse ano, não dá para dizer se esse ano a gente vai ter uma bolha de calor tão mais intensa ou menos intensa que o ano passado, por causa dessas variações de curto prazo que eu mencionei, né? Então, mas o que a gente sabe, se eu pegar daqui 20 anos, né, esse prazo de hoje até daqui 20 anos, certamente a gente vai ter anos em que a bolha de calor vai ser mais intensa do que nós tivemos aqui, né? Não sei se assim fica claro eu falar dessa maneira, né? Ai, fica, até porque assim, o interessante é que isso já nem nos surpreende, né, meus amigos? A gente queria até fazer aquela cara de surpresa, falar, nossa, mas é sério, mas não somos surpreendidos. E com relação ao frio, né, a gente já está aqui já no mês de março, daqui a pouquinho já vem abril, dali a pouco maio, junho, geralmente são os meses ali que a temperatura costuma cair um pouquinho. A gente mal iniciamos o mês de março, já estamos aí numa ansiedade danada, né? Pedindo esse frio. Ele vem esse ano talvez mais intenso do que foi o ano passado. Qual que é a previsão nesse sentido? É provável que venha, porque quase todos os anos nós temos episódios de chegada de frentes frias, né? Então esse fenômeno de chegada de frentes frias é quando a direção do vento ela muda, né? Normalmente o vento aqui na região, né, não só Cuiabá, como todo o estado de Mato Grosso, ela sopra de norte para sul, né? Um pouquinho inclinado, né? Não é exatamente de norte para sul, mas predominantemente de norte para sul. Quando você tem episódio de frente fria, muda, né? Tanto que se as pessoas assim têm o hábito de ir no aeroporto, eles vão ver que o avião, quando está nesses episódios de frente fria, ele decola e pousa no sentido contrário do que normalmente o faz, né? Então, quer dizer, nesses dias o vento vem do sul. Então, ao ele vir, ele carrega consigo massas mais frias, né? Então, por isso que cai o tempo aqui e ele permanece poucos dias, né? Uma temperatura mais amena. Então, isso acontece praticamente todo ano. Então, deve acontecer de novo, mas como é um fenômeno raro, vamos dizer assim, nós não temos previsibilidade para dizer se esse ano vai fazer um pouquinho mais de frio, né? Nesses episódios de frente fria ou não, né? A gente consegue nem ter um norte assim, a gente, pra saber se a gente compra casaco agora ou não. Eu posso dizer o seguinte, muito provavelmente vai acontecer frentes frias, né, lá para junho, julho, talvez agosto, né, mas eu não consigo dizer se vai ser um pouquinho mais frio, um pouquinho menos frio do que em outros anos. Professor, o ano passado, um setor que sofreu bastante com as reações climáticas foi o setor agrícola, né? Sim. Nossas lavouras padeceram um pouquinho. Como é que está a previsão esse ano nessa área, nesse aspecto? Será que os agricultores, os produtores vão sofrer um pouquinho menos esse ano aqui no estado? Então, assim... Tudo isso é previsão, viu, gente? É, previsão, né? Novamente, assim, a gente não tem como dizer se esse ano... como que vai ser exatamente, né? Então acho que o agricultor tem que se preparar ou para um cenário um pouquinho melhor ou pior, mas esse ano em relação ao ano passado não pode ser muito diferente. Mas ele tem que ter a ciência de que num prazo longo, ou seja, em 20 anos, então, por exemplo, as grandes empresas que são do setor de agronegócio, que tem que fazer uma previsão de longo prazo, de 10, 20 anos, 30 anos, elas têm sim que se preocupar com as mudanças que estão acontecendo na região. Em particular, a mais importante, a mais impactante para eles é a falta d'água, né? Porque de fato os dados estão nos dizendo que a longo prazo, mais de 10 anos,
nós vamos ter episódios mais sérios de secas mais intensas e mais prolongadas. Então, até o ano passado, no estado de Goiás, alguns produtores tiveram quebra da safra, diminuição da safra, em função de falta d'água. Então, isso é uma preocupação que o agricultor tem que ter, né, para o estado de Mato Grosso, e a gente sabe que isso é consequência do desmatamento da Amazônia, porque a água que vem para cá, para a região centro-oeste, é fruto da Amazônia. Professor, como é que a população, no sentido geral, desde, enfim, os grandes grupos e até mesmo a população mesmo, aquele senhorzinho, aquela senhorinha, como é que a gente pode, a população como um todo, como eu disse, colaborar para que a gente tenha, para que a gente agrida menos, não é? Ou, aliás, para que a gente influencie menos nessas mudanças climáticas que parecem ter se acelerado, né, nos últimos anos. Sim. Então, veja bem, nós temos um quadro de mudanças climáticas globais em que faz com que o clima da Terra como um todo fique cada vez mais quente. E Cuiabá, vamos dizer assim, você tem uma amplificação desse fator justamente para a cidade ser quente, porque ela está instalada numa baixada, né? Portanto, ela, vamos dizer assim, tem carência de ventos, né, que refresquem. Então, a única forma de minimizar isso, as pessoas procurarem ter um ambiente mais agradável e mais saudável para a sua vida, tomar providência de forma a minimizar a temperatura, né? Como que a gente pode fazer isso? Existe um fator que pode minimizar significativamente a temperatura, que é a água. A gente tem que ter mais água nos ambientes. Como que a gente pode fazer isso, né? Um agente que insere água no ambiente e que também retém água das chuvas, por exemplo, são as árvores, né? E também a árvore ela faz o sombreamento que impede com que a radiação solar chegue a nível do solo. Então, quanto mais árvores frondosas, grandes, que fazem sombra, né, e que tem muita folha para fazer o processo de evaporação da água que abaixa a temperatura, quanto mais árvores de grande porte nós tivermos, mais agradável vai ser o clima, mais nós vamos estar protegidos do clima, né, da alta temperatura. Outra coisa que também pode ajudar a presença de água, de fontes, né? Cuiabá tinha que ter uma fonte em cada quarteirão. Não tem, né? Não tem poucas fontes, né? Verdade. Então, quanto mais água colocada no ambiente, mais você se protege da alta temperatura. Ou seja, a gente está abrindo mão cada vez mais dos recursos que a gente tem, que pode até colaborar. Então, pelo amor de Deus, não cortem vossas mangueiras. Cuiabá é da cidade verde, né? Não então, minha deixando gente? de ser. Vamos fazer isso. Hoje, você falando de cidade verde, aí eu me lembro ali do verde do nosso Pantanal, né? Sim. Como é que tá? Vocês estão olhando ali, eu digo os cientistas, Sim. o campo, né, o pessoal da ciência que estuda essa área, quais as previsões do nosso Pantanal para esse ano? A UFMT, as expectativas, aliás, professor. A UFMT tem uma base de pesquisa no Pantanal, em cooperação com o SESC, né? É lá no SESC Pantanal. E lá nós temos equipamentos que ficam monitorando continuamente, né, e automaticamente vários parâmetros do clima, incluindo a parte de detecção de queimadas, né, dos aerosóis, dos poluentes que fazem parte da queimada, né? E assim, a grande preocupação do Pantanal são as queimadas, né? Então, você tem um período ali de seca em que você tem essa ocorrência que degrada a vegetação, e aí quanto menos vegetação você tiver, maior a intensidade da temperatura, né? E também, ao degradar a vegetação, você tem um problema também de escassez de água. Então, se nós tivermos, ao longo dos próximos anos, né, um cenário crescente de incêndios, vai comprometer a quantidade de água que nós temos no Pantanal, vai diminuir mesmo, né? E então é muito importante o combate ao incêndio, né? Assim, a cultura de preservação da mata, procurando não iniciar incêndios, porque assim, o incêndio ele não inicia espontaneamente. Então você tem que ter um agente, e normalmente é o agente humano, né? Então é cigarro ou
mesmo a queimada provocada, né? Professor, os rios ali, eu me lembro das grandes baías, a de Chacororé, tem ali também a Baía de Sinhá Mariana, né? E grandes bancos de areia subiam ali daquelas grandes baías. Há ali, nesse episódio, a interferência do homem também, e isso de alguma forma prejudica, eu digo o assoreamento dos rios, prejudica também, influencia nessa situação climática que a gente tem, e também na situação do Pantanal, que parece cada vez mais sofrer com as frequentes queimadas que sempre tiveram, né? Mas parece que agora isso está ganhando uma proporção muito maior. Então, influencia sim, influencia significativamente, né? Então eu lembro que na legislação a distância protegida, né, ao longo dos rios, nas margens do rio, diminuiu na legislação. Essa diminuição certamente teve um impacto muito forte, né? Assim, o proprietário rural que vamos dizer assim, diminui, né, a quantidade de vegetação na beira do rio, ele sabe que ele está comprometendo a própria água da sua propriedade, né? Então, quanto mais vegetação ele tiver na sua propriedade, mais água ele vai ter ali à sua disposição. E a água, no mundo, é um item, né, uma commodity, vamos dizer assim, né, que vai ser cada vez mais rara, né, a água potável. Olha só, gente, vejam isso. Professor, a gente já está chegando ao final aqui da nossa entrevista, e aí eu quero deixar as falas do senhor abertas aí para o senhor, enfim, potencializar a fala, potencializar a nossa responsabilidade frente a essas mudanças climáticas, por favor. Então, é muito importante, né, a população, os empresários, né, os agricultores, os pecuaristas, que pelos dados, né, que nós temos, nós vamos sim enfrentar dificuldades ao longo prazo, né, digamos assim, nos próximos 20 anos, com água, né, com disponibilidade de água. E a água é um fundamento, né, importante para a agricultura, né? Na verdade, tudo o que nós comemos, né, bebemos e tudo mais, tem uma dependência séria com relação à água, né? Então, é muito importante que nós procuremos técnicas agrícolas que são menos agressivas, que use menor espaço, e técnicas pecuárias em que o gado possa conviver mais com a vegetação, para que os próprios proprietários e produtores rurais possam manter os seus negócios, possam manter a sua lucratividade ao longo prazo e até mesmo aumentar essa produtividade, porque nós sabemos que diversas técnicas, vamos dizer assim, menos agressivas ao meio ambiente, mais sustentáveis, são mais lucrativas também, né? Então, eu acho que é necessário que a universidade deixe mais claro para o setor produtivo e também para a população de que forma que a gente pode estabelecer um convívio, né, mais harmônico com a natureza, de tal forma a preservar aquilo que nos preserva, né? Aquilo que nos possibilita a vida, né? e o bem-estar. Né? Eu acho que isso é possível. Obrigada, professor. Obrigada também para vocês, meus amigos, que ficaram aí conosco acompanhando as nossas notícias. Não vá embora sem antes visitar o nosso site, acompanhar as informações que estão sendo atualizadas com frequência, também se inscrever nas nossas redes sociais. Quanto a nós, você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado. Até qualquer hora. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais!